padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Ao redor da amada Mãe Maria, por graça de Deus, aqui estamos para proclamar a palavra e nos deixar interpelar por ela. Lembro aqui uma interpelação importante e bonita na comunhão da nossa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que o apóstolo Paulo diz: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus possa nos fazer conscientes de que o nosso coração tem que hospedar sempre o amor de nosso Deus, para que nossa conduta seja à altura da nossa condição honrosa de filhos e filhas de Deus, discípulos e discípulas de Cristo. Lembro aqui que a pastoral da nossa igreja, pensando o caminho do mês de setembro como o mês da Bíblia, a pastoral da nossa igreja deve ilustrar claramente como Deus ouve a necessidade do homem e seu apelo. O fruto da Sagrada Escritura não é um fruto qualquer, mas a plenitude da felicidade eterna. Precisamos, irmão e irmã, procurar este entendimento. Diz no Tratado contra as Heresias Santo Irineu: se vos ocorrer perguntar que novidade trouxe o Senhor com a sua vinda, ficais sabendo que tudo o que foi anunciado tornou-se inteiramente novo com a vinda de Cristo. E até isso foi prenunciado, que ele faria coisas novas, para renovar e vivificar a cada um de nós. O advento do Rei foi anunciado pelos servos enviados de antemão para preparar o que deveriam encontrar e acolher o Senhor. Uma vez chegado, os seus súditos se enchem de alegria, daquela alegria que lhes fora prenunciada, recebem dele a liberdade, gozam de sua presença, ouvem suas palavras e tomam posse dos dons que lhes traz. Não é preciso perguntar aos arautos de sua chegada que novidade trouxe o rei ou qual o sentido daquilo que lhes for anunciado. Deu ao homem a sua própria pessoa e os bens prenunciados que até os anjos desejam contemplar. Ele cumpriu todas as coisas, ainda hoje e até o fim dos séculos, leva à perfeição na igreja a nova aliança prefigurada na lei. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então naqueles dias eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola: ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e os derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Amado e amada de Deus, esse diálogo de Jesus com fariseus e mestres da lei, quando eles se aproximam para questionar a Jesus em razão de os discípulos de João jejuarem e fazerem com frequência orações, colocando, portanto, uma interrogação sobre a conduta dos discípulos de Jesus, Jesus lhes indica a importância da vida, que não é simplesmente cumprir isto ou aquilo. Pode-se cumprir meramente de modo ritualista. É preciso algo mais que vem do fundo do coração. Por isso o Senhor lhes conta, dizendo: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Somos desafiados, portanto, a compreender o sentido de cada momento, de cada coisa no caminho de nossa vida. E Jesus completa: dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Ele é o noivo, ele é a nova aliança. Aí sim, quando ele estiver ausente, jejuarão, exatamente para reencontrar o caminho da força de sua presença.
E o Senhor explicita dizendo: ninguém tira retalhos de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ao dizer isso, o Senhor está exatamente nos desafiando a cultivar uma sabedoria que nos dê a condição de conduzir a nossa vida na direção certa. Não é sabedoria de livros, é a sabedoria que vem da interpelação, da palavra diária que devemos proclamar, do diálogo estabelecido com o nosso Deus na força da oração e, sobretudo, na competência de saber a força amorosa de sua presença. E completa: ninguém coloca vinho novo em odres velhos, senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e os derrama, e os odres se perdem. E deixa-nos, portanto, a indicação: vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo. Portanto, a sabedoria que nos indica o caminho não é uma matemática, não é uma lógica qualquer. Somos chamados, então, a beber do vinho melhor, o bem da humildade, como diz São Leão Magno. Não há dúvida de que os pobres alcançam mais facilmente o que os ricos não alcançam com facilidade, que é o bem da humildade. Esta é a grande riqueza. Que o Senhor nos dê a graça da humildade para que brote em nós a sabedoria que nos faz conduzir a vida na direção certa, a direção do amor de nosso Deus. Porque esta é a razão do nosso viver. Supliquemos, unidos à amada Mãe Maria, por sua intercessão, a graça da simplicidade de coração e, sobretudo, da sabedoria para conduzir a nossa vida na direção certa. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira